Amigos, antes do Frederico, o meu guaipequinha, bem antes, eu tive um boxer. Um boxer desde pequenininho, comprei, esse foi comprado, gastei o olho da cara, mas enfim, queria ter um boxer e acabei tendo o Boogie. Esse cachorro me deu muita alegria, mas também uma grande tristeza, pois eu tive de sacrificá-lo. Ele apresentou uns problemas já na velhice e o veterinário disse que não tinha o que fazer. O cachorro estava cheio de tumores na cabeça, na orelha e tudo mais. Aconteceu, tive de sacrificá-lo. E me deu muita tristeza porque esse cachorro tinha aprendido, eu tinha ensinado a ele muitos truques desde pequenininho. Por exemplo, dar a patinha, sentar, deitar. Foi muito fácil. Eu pedia a patinha, pegava a patinha dele, segurava, depois dava um grãozinho de ração, batia na cabecinha dele e dizia: muito bem, garoto. E ele foi aprendendo que para receber alguma coisa ele tinha que dar algo em troca. E se sentia muito bem por isso. Se sentia feliz. Toda vez que eu o elogiava, ele ficava feliz, mastigando o seu ossinho ou a sua ração. Por quê? Porque ele sabia que fazia parte de um sistema. Ele talvez não entendesse muito bem o sistema, precisava fazer umas coisas sem nexo, sem sentido, como dar a pata. Mas, por outro lado, ele recebia algo gostoso, esse era o sistema. E lhe agradava muito fazer parte do sistema. Bom, isso aconteceu com o meu cachorro, mas antes disso aconteceu muito na história humana. Os judeus, por exemplo, adoravam fazer parte do sistema. O judeu da antiguidade, por exemplo, não tinha muito a noção de salvação da alma. Ele acreditava antes na salvação do Estado. Era preciso obedecer a Deus como indivíduo para que o Estado fosse forte, feliz, vencedor. Quando o povo obedecia a Deus, Israel crescia. Quando o povo desobedecia, Israel perdia, era derrotado, se enfraquecia e assim por diante. Então criou-se ali uma noção de que era preciso sim agradar a Deus para que o sistema funcionasse. A salvação do Estado era também a salvação do indivíduo. Se Israel estivesse bem, o indivíduo estava bem. O cristianismo herda isso. Se a igreja está bem, o mundo vai bem. A noção de indivíduo no cristianismo é completamente diferente do judaísmo. O indivíduo sabe sim que precisa amar, cumprir os mandamentos, obedecer à lei de Deus, mas sobretudo ser misericordioso, piedoso, caridoso, cumprir os mandamentos de forma amorosa e livre para receber a salvação da sua alma. Mas, no plano material, é preciso também obedecer à igreja, porque a igreja, para o cristão, é luz no mundo. E se a igreja está bem, o mundo vai bem. Então, aí existe também essa relação com o sistema. A igreja promoveu muitas coisas boas e maravilhosas no mundo, basta ver a Idade Média. A Idade Média é riquíssima. O diabo mandou dizer que era a Idade das Trevas. E quando nós olhamos detidamente a Idade Média, nós só vemos luz. As maiores construções mentais, racionais, estão na Idade Média. Algo tão complexo como um São Tomás de Aquino não é conseguido hoje nem sequer ser lido, quanto mais compreendido. As catedrais góticas, por exemplo, nem a nossa alta tecnologia é capaz de reproduzir algo igual. A Idade Média é simplesmente maravilhosa. O sistema funcionou durante muito tempo. A igreja fez coisas maravilhosas, o judaísmo fez coisas maravilhosas para o mundo.
Então, a relação do indivíduo com o sistema, nesses casos, era positiva. Era preciso agradar o sistema sim, mas o sistema devolveu muita coisa em troca. Acontece que da modernidade em diante o sistema foi mudando, passou a ser perverso. Mas a atitude do cidadão em relação ao sistema não mudou, ele continuou agradando o sistema. Porque, como o meu velho cachorro Bug ficava feliz em agradar o sistema, o povo ainda fica feliz em agradar o sistema, porque recebe alguma coisa em troca. Um grãozinho de ração, por exemplo. Olha, se você for bonzinho, o sistema te dá um emprego. Mas, ó, quietinho, hein? Mantenha-se sempre na posição humilde e submissa. Se você for bonzinho, o sistema te dá o programa do Faustão aos domingos. E você, sentado no seu sofá, poderá rir bastante com as cacetadas do Faustão. Se você for bonzinho, o sistema te dá um celular de última geração. Se você for bonzinho, o sistema te dá uma linha de crédito para você comprar um carro novo. Se você for bonzinho, você terá todo o direito de embebedar-se com as melhores cervejas do mercado nos finais de semana. Se você for bonzinho, o teu time será campeão esse ano. É isso. Dá a patinha que eu te dou um pedacinho de ração. O Stulin está dizendo isso, estava dizendo isso quando eu parei, né, no último programa sobre o grupo Bilderberg. Eu vou continuar mais um pedacinho aqui. Ele diz o seguinte: eu estou aqui nessa edição espanhola de 2005. Eu estou na página 10 agora. Quem quiser acompanhar, que tiver a mesma edição, não sei se em português está assim, mas ele diz o seguinte: há um nível, no começo, no primeiro parágrafo da página 10, num nível muito mais profundo dentro da sociedade civil, há um pacto de silêncio e passividade. Talvez muitos se dão conta de que não se pode defender a, entre aspas, democracia destruindo-a. Porém, decidem calar e seguir com seus em suas cômodas rotinas, em suas rotinas cômodas, em seu cotidiano cômodo. O que ocorra não os afetará. Vejam, eu às vezes observo com muito desgosto que, não estou falando dos meus vídeos, nem do meu canal, mas canais bons, interessantíssimos, muito bons, educativos, instrutivos, tem sempre um número muito pequeno, muito reduzido, em relação a canais de besteira, babaquice, alegria sem causa, enfim, esses canais nada a ver, sem noção, né? Eu vejo, por exemplo, programas de baixíssimo nível, de um tipo de humor, que de humor não tem nada, como Porta dos Fundos, por exemplo, tem um número gigantesco de views. Enquanto canais bons mesmo, canais... por exemplo, o Bernardo Kister. A gente olha para o Bernardo Kister e vê lá vídeos com 200, 300 mil views. Pega um vídeo, tem um sujeito que o canal dele é o seguinte: ele sobe na moto com um vídeo, uma câmera no capacete e sai pela cidade. Só isso. Andando de moto pela cidade. Ele tem normalmente 600, 1 milhão de views. Nem vou dar o canal porque... Aliás, eu nem lembro. Mas é isso. Aí você olha um Bernardo Kister, por exemplo, um canal importantíssimo, 200, 300 views. O sujeito que só anda de moto e fala besteira pelo caminho, bobagens, coisas sem proveito nenhum, 1 milhão de views. Canais de fofoca, por exemplo, canais que só fofocam, falam da vida do próximo. Ah, o sujeito deu para quem? Para um, o outro comeu não sei quem, o outro roubou, o outro mentiu, o outro isso, outro aquilo. 500 mil, 600 mil views. E o canal do Conservador, no máximo aí, alguns vídeos muito importantes que bombam, 30, 40, 50 mil. É a desproporção. Mas por que isso? Porque é o seguinte, pessoal, é isso que está dizendo o Stulin. Eles foram formando uma mentalidade rasa,
destruindo a educação, destruindo a informação e criando essa ideia de que você não precisa enxergar a realidade, porque a realidade é chata. Então, por exemplo, a gente, né, se ufana de ter o YouTube, né, nós, conservadores, temos um canal de expressão para dizer o que a mídia não diz. E alguns podem dizer o seguinte: está vendo? A nova ordem mundial não é assim tão repressora, não é assim tão repressiva. Eles até dão liberdade. Sim, dão liberdade, mas para ninguém ver. Nós temos até alguma liberdade hoje de dizer coisas que ninguém diz, que a mídia, por exemplo, não fala. Mas o povo já foi tão destruído na sua inteligência que isso pouco importa. Então eles não se preocupam muito, a não ser quando alguns vídeos bombam. Passam um pouco da fronteira daqueles costumazes para chegar aos zumbis ou aos adormecidos, enfim, aí já preocupa um pouco. Mas não se preocupem, eles não cortarão o YouTube, eles apenas trabalharão na qualidade, no nível do espectador. O YouTube está aí para bombar com cacetadas do Faustão. Um lá que outro vai para alguns canais informativos, mas é sempre um número reduzido. Então a censura hoje, na verdade, ela é muito diferente do que foi há décadas passadas. Eles destruíram a inteligência. Os programas continuam aí, o acesso a eles continua aí, mas se o sujeito está com a inteligência destruída, cego e confortável no sofá diante do programa do Gugu, pouco importa o que o mercado ainda permite e oferece. Ele quer mesmo se distrair, não enxergar a realidade. Bom, seguindo aqui. Porém, decidem calar e seguir com suas cômodas rotinas. O que ocorrer não lhes afetará. O problema é que, sim, afeta a todos. A batalha se está liberando no preciso instante, e a ditadura global governo mundial e o governo mundial único estão ganhando. Por isso mesmo. Afeta sim, porque enquanto o sujeito não acorda, ele continua um soldado do governo mundial. Em que sentido? Em fazer sempre o que o governo mundial pede. Cair sempre nas mesmas armadilhas. Por exemplo, o governo mundial resolve criar um certo tipo de pânico para que as pessoas se contaminem com um tipo de vacina. Então, o que acontece? Surge lá, eles produzem lá um balão de ensaio, por exemplo, na Índia, nos cafundós da Índia. Ah, surgiu uma gripe terrível, violenta, mata em poucos dias. No dia seguinte está todo mundo buscando uma vacina para esse troço. E quem vai dar a vacina? O próprio grupo Bilderberg. Quem domina esse mercado, os Rockefeller. Se os Rockefellers resolverem criar uma vacina para exterminar 1/3 da população da Terra, será esse 1/3 da população da Terra que buscará o extermínio, feliz da vida. Opa, tem vacina, tem vacina. Percebem? Então, enquanto o sujeito não acorda, ele continua fazendo o que o grupo quer. Ele continua fazendo a vontade de um governo mundial, que já está aí. Não é oficial, não aparece, mas já está aí. Quanto pânico já foi criado para que se cumprisse alguma coisa? Por exemplo, o pânico das vacinas mesmo, H1N1. Quanta gente tomou o Tamiflu sem necessidade? São experimentos. Hoje, eles estão oferecendo o Tamiflu. Amanhã pode ser que seja um veneno muito mais violento. E o povo vai. A mesma coisa tem acontecido com a questão do chip. Eles só não implantaram o chip ainda por uma questão muito técnica. Por uma questão política. A técnica já está dada. E a forma de implantá-lo também. Por exemplo, há muitos anos vem se criando essa ideia de que é preciso saber onde os filhos estão. O tempo todo, o tempo todo. Então, há coisa de 10, 15 anos atrás, começou a dar-se celulares para as crianças.
Pega o teu celular aqui, garotinho com 5 anos, indo para a escola com um celular de 2.000 na mão. Por quê? Ah, porque o pai e a mãe ficam mais tranquilos, ficam menos preocupados, sabem onde a criança está. Agora, como o celular se tornou, entre aspas, algo perigoso, porque são etapas. Vejam, quando o celular conseguiu corromper as crianças e deu certo no sentido de que os pais embarcam nessas falácias, é preciso já ir para outro estágio. Então agora a ideia é a seguinte: olha, o celular traz muita pornografia, traz muita coisa ruim, o smartphone não é preciso que uma criança tenha, ele pode fritar o cérebro e tal, vamos colocar um chip. É muito mais saudável, muito mais seguro, muito mais eficiente, e a criança não fica ali à mercê das contaminações do lixo da internet. Essa será a segunda onda, essa será a segunda etapa. O que tem contribuído para isso? Desaparecimento de crianças, tráfico de crianças e assim por diante. Os pais ficam horrorizados, achando que isso está acontecendo a todo momento. Eles promovem o tráfico de criança, espalham as notícias pela grande mídia para criar o pânico, para que o pai imediatamente compre um celular para rastrear o seu filho. Amanhã já não será o celular, será o chip. Os pais chiparão os seus filhos e chiparão a si mesmos também, com muita alegria, porque é uma forma de, segundo o governo mundial, proteger a si mesmo e a sua família. Ora, se eu for sequestrado, imediatamente um banco de dados vai informar a polícia onde eu estou. É isso aí. Então as pessoas se deixarão chipar, sim, com muita vontade, com muito prazer, com muita alegria e com muito orgulho. E ninguém conseguirá parar essa onda. Eles só não implantaram isso ainda por problemas políticos, porque, na verdade, tudo isso deveria começar pelos Estados Unidos. Hillary Clinton ganhando, certamente isso já estaria em operação. Sigamos em frente. Vou pular um pouco aqui, vou adiantar um pouco, vou para a página 11. Skinner, o colaborador do Instituto Tavistock, organismo que, por sua vez, colabora com o grupo Bilderberg, vejam só, considera incompetente a população geral na educação dos filhos. Os pais são incompetentes para educar os seus filhos. Precisou vir esse sujeito ao mundo para dizer isso. 4.000 anos de história e ninguém tinha percebido que os pais não têm competência para educar os filhos. Considera incompetente a população geral para educar os seus filhos e propõe como sociedade ideal aquela em que os filhos são separados das famílias após o nascimento e educados pelo Estado em centros organizados pelo próprio Estado. Bom, isso aqui não é nada novo. Muita gente diz, isso aí o Platão já defendia na República. Negativo. É preciso ler a República, entender em que clave esses problemas estão sendo discutidos. Quem conhece a dialética sabe que Sócrates, na verdade, nunca está defendendo nada. Existe um diálogo de Sócrates na República em que sugere que há uma defesa ali desse tipo de coisas. Na verdade, o que eles estão fazendo é uma dialética, construindo a partir do diálogo, reconstruindo, ou ilustrando os vários tipos de governos possíveis e imagináveis. Entre eles, esse que tinha um similar em Esparta. O Estado tomava as crianças, educava as crianças, como se essas tinham provindo do próprio Estado. Então, gerações de crianças criadas pelo Estado não sabiam sequer o sentido de paternidade, maternidade e assim por diante. Eram filhos do Estado e não tinham relação amorosa nenhuma. Desde o momento em que vinham ao mundo, já eram resgatados para viverem como soldados, homens sem alma, impiedosos e assim por diante.
Bom, o Skinner está repetindo isso aí, como forma ideal, né? Aquilo que a criação dos filhos separados das famílias. Né? Suas famílias podem somente passar alguns dias com eles, nunca em privado, nunca a sós. Né? E no caso, por exemplo, de querer comprar um presente para os filhos, tem que comprar também para os companheiros dos filhos, do grupo, para o grupo inteiro. De maneira que os pais acabam sentindo-se desvinculados de seus filhos. O Estado paga aos pais, por seus filhos, um dinheiro estipulado. A Unesco, vejam bem, voltando aqui à ONU, a Unesco foi criada com esse objetivo expresso, de destruir o sistema educativo, o sistema vigente, o sistema cristão. Por isso que a gente sempre diz, eles querem imediatamente destruir o cristianismo. É isso que eles estão articulando há muitas e muitas décadas. O sistema cristão, o sistema judeu não funciona para essa gente, claro, evidentemente. O Estado paga aos pais... o Estado paga aos pais por seus filhos um dinheiro estipulado. A Unesco foi criada com o objetivo expresso de destruir o sistema educativo. Nossa resposta inadequada à crise é o que esperavam os engenheiros sociais de Tavistock. Então é isso, vejam que o sistema educacional implantado já desde FHC e depois incrementado por Lula e Dilma, era isso, a tentativa de destruir a mentalidade cristã, mas destruir aonde? Nas gerações mais novas, nas crianças. Né? O teu pai não é o teu pai, a tua mãe não é a tua mãe, tem que acabar com esse conceito, pai e mãe. São cuidadores, estão te cuidando um tempo, mas qualquer um pode te cuidar, meu filho. O teu coleguinha pode te cuidar. Vocês, inclusive, podem até ter relações sexuais, viverem juntos. Né? Um casamento de crianças. Né? Vivam juntos, vão viver a vida de vocês e deixem o resto com o Estado. Porque tudo isso tem essa ideia, no fundo. Tornar as pessoas, desde pequenas, absolutamente dependentes, não do pai e da mãe, mas do Estado. Uma vez a criança, né, formatada para isso, né, educada para ser dependente do Estado, evidentemente que será um adulto dependente do Estado que criará, né, no seu entorno outras pessoas dependentes do Estado. Por que o Estado quer dependentes e não cidadãos? Para torná-los escravos, para eliminá-los assim que necessário, mas fundamentalmente para torná-los escravos. Por isso que nós somos contra essa ideia de mais Estado, mais Estado, mais Estado. As pessoas querem Estado para tudo. Querem um ministério até para regular as relações de pessoas com pessoas. Ah, o meu vizinho não gosta de mim. Precisamos tratar isso junto ao Estado. O Estado precisa criar um ministério para olhar para esses tipos de problemas, para os bullying que eu sofro e assim por diante. Ou seja, parece uma loucura, parece o samba do afrodescendente maluco. Mas é isso. Criou-se Estado, o Estado entrou em tudo. O Estado se mete na relação do marido com a esposa, da esposa com o marido, do filho com os pais, dos pais com os filhos. O Estado não permite nem mesmo que as crianças trabalhem. Nós deixamos esse monstro tomar conta. O Estado ficou gigantesco e entrou nas nossas vidas. Não passa uma semana que não batem aqui na frente gente do Ministério da Saúde, com o jalequinho, querendo saber sobre minha vida. Eu sempre os mando para aquele lugar, evidentemente, mas o povo adora isso. Se acha protegido. Nossa, os médicos vêm aqui. Tem sempre uma funcionária da saúde vindo aqui saber como eu estou. Que bom, já estou protegido, já estou protegida. Não, você está absolutamente imersa dentro do corpo monstruoso do Estado. Você é só um objeto e eles estão ali investigando tua vida, cidadão. É só isso.
O Estado tem que diminuir, deixar as pessoas tocarem as suas vidas. Ele precisa cuidar de algumas coisas necessárias, sim, evidentemente, mas o Estado não pode se meter na relação pai e filho. O Estado não pode se meter, não pode dizer como os filhos devem ser educados, os pais é que educam os filhos e assim por diante. Menos Estado, sempre menos Estado. O Estado grande é um olho do Big Brother dentro da casa de cada um. É isso que o Daniel Stulin nos faz pensar nesse livro. Outra forma de manipulação da conduta que o grupo Bilderberg utiliza é fazer com que as pessoas obtenham algo que quer em troca de renunciar a alguma coisa. Geralmente, renuncia-se à liberdade. Por exemplo, o sujeito sabe o que está acontecendo no nível da política. Mas ele não pode falar com ninguém. Ele lá na sua empresa, trabalhando, tem a oportunidade muitas vezes de alertar um ou outro que não é bem assim, que a coisa é diferente, mas ele não o faz. Por quê? Porque ele sabe que pode se comprometer. Por exemplo, vejam esse caso que eu falei para vocês, de um empresário aqui do Paraná, apareceu no canal do Plaucio Pucci. Ele foi autuado pelo Ministério do Trabalho, né, antes do primeiro turno, se não me engano, ou entre o primeiro turno e o segundo turno, porque recebeu uma denúncia de um funcionário de que ele, como patrão, estava incentivando o voto em Bolsonaro, obrigando os seus funcionários a votar em Bolsonaro. O Estado chegou lá e puxou a orelha do empresário, ou seja, entrou dentro da casa do sujeito e o corrigiu, o ameaçou e assim por diante. Então vejam, esse foi corajoso, mas a maioria troca a liberdade de expressão para não ter incômodo na vida. E assim acaba se vendendo, evidentemente, para o sistema, para esse sistema aí. Não, eu não vou falar nada, eu não vou me meter nisso, eu vou cuidar aqui da minha vidinha. Se todo mundo fizer assim, ninguém será alertado. Se ninguém será alertado, nós dormiremos na democracia e acabaremos na mais forte, na mais violenta ditadura jamais vista no planeta. Um governo só, uma moeda só, uma economia só e uma religião só. Bom, se você for daí, né, o sujeito que acorda nesse mundo, vê que aquilo não tem nada a ver, né, com o projeto de Deus para a humanidade e se arrepende, para onde ele vai? Não tem para onde fugir. O mundo inteiro está sob um domínio diabólico. Então, não é possível trocarmos a liberdade por certos favores. Por quê? Porque se num primeiro momento o comércio parece interessante, isso é fantasioso. Sempre que nós vendemos a liberdade, sempre que nós damos a nossa liberdade em troca, sempre, isso é histórico, terminamos como escravos. E os escravos, você sabe, não têm valor nenhum. Bom, agora eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já tem quase meia hora, eu vou fazendo vídeos de meia hora, acho que está bom. Amanhã eu volto com mais leituras aí sobre desse livro aí do Stulin. Se vocês gostarem, passem adiante, informem outras pessoas dessa leitura, né? A verdadeira história do grupo Bilderberg, Daniel Stulin. Eu não sou um apaixonado por Daniel Stulin, pelo contrário, eu tenho muitos poréns em relação a ele. Ele é muito ligado à Rússia, por exemplo, e tal. Ele tem algumas coisas aí em que ele é contraditório, mas no geral, e por ter sido o primeiro a colocar a questão em âmbito mundial, ele merece sim ser lido, merece sim. Então é isso, pessoal. Surgindo alguma outra notícia, a gente volta ainda hoje. Fiquem todos com Deus e até depois.